Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este será o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, a Igreja Católica celebra essa grande solenidade, a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. A Virgem Maria, quando ela foi concebida no ventre de sua mãe, Santa Ana, ela foi preservada de toda e qualquer mancha do pecado original. Quer dizer, todos nós, quando nós somos concebidos, quando eu fui concebido, quando você foi concebido no ventre da sua mãe, imediatamente já aconteceu isso. A mancha do pecado original passou para mim, passou para você. Lembremos que Davi, ele fala, que nós nascemos no pecado. O batismo nos purifica, o batismo nos limpou, nos limpa, mas as consequências do pecado original permanecem em nós. Por exemplo, a nossa vontade ela fica enfraquecida, a nossa inteligência também. Como é difícil nós compreendermos as coisas de Deus, mas as coisas que estão relacionadas ao mundo, imediatamente nós estamos ali. Como é fácil pecar, não é verdade? Mas uma luta constante para não cairmos no pecado. É assim que nós ficamos. Mas Nossa Senhora não. Ali no ano de 1854 foi proclamado esse dogma. A Virgem Maria foi concebida
sem pecado original. E nós não podemos falar o contrário. Nós, católicos, de maneira nenhuma. Se você encontrar um católico dizendo por aí, não, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela nasceu sim com a mancha do pecado original, porque ela não é diferente de nós. Essa pessoa pode considerá-la fora da igreja. Como diz São Paulo, anátema sit. Ela não pertence à igreja, porque ela está indo contra uma grande verdade. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. É interessante que Nossa Senhora, quando ela apareceu na Rua do Bac, lá na França, a Santa Catarina Labouré, ela pediu que cunhasse uma medalha, onde na medalha estaria escrito assim: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Interessante que isso aconteceu em 1830 e o dogma foi proclamado em 1858. E não podemos esquecer também que Nossa Senhora, quando ela apareceu a Bernadette em Lourdes, isso aconteceu em 1854. Quando o dogma foi proclamado em 1854, 4 anos depois, quando o sacerdote pede para Bernadette falar quem era essa senhora que aparecia para ela. E Nossa Senhora, quando falou, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Como que para reafirmar o dogma que já havia sido proclamado. Ela reafirmou. E foi aí que o padre, que não acreditava nessa aparição, passou a acreditar, porque ele disse que Bernadette era uma moça assim muito humilde, vamos dizer assim, ignorante. Ela não teria capacidade de poder falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, sendo que esse dogma já tinha sido proclamado pela igreja, mas ainda não era conhecido. E Bernadette nunca tinha ouvido falar disso. Tanto que quando Nossa Senhora falou para ela sobre essa questão, ela foi repetindo várias vezes até chegar lá no padre para poder falar, porque na cabeça dela estava que ela ia esquecer, porque era uma palavra nova, ela não conhecia. Então Nossa Senhora foi preservada do pecado original, tendo em vista a nossa redenção que viria por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não podia nascer de uma mulher com pecado, uma mulher pecadora, porque Jesus sendo Deus. Por isso que aqui, mais uma vez, nós precisamos guardar sempre isso no coração. Jesus, ele tinha uma natureza que era a natureza divina, porque ele é Deus. Por exemplo, o Pai tem essa natureza divina. O Filho tem a natureza divina. O Espírito Santo tem a natureza divina. Eles não tinham a natureza humana, mas em vista da nossa redenção, e porque Jesus precisava ser oferecido em sacrifício para nos salvar,
E como Deus é espírito, o espírito não morre, por isso que a nossa alma, ela é espiritual. A nossa alma não morre. Quando acontece a separação da alma do corpo, isso se chama morte. O nosso corpo morre, mas a nossa alma não, ela vai para a eternidade, ela vai ao encontro de Deus para receber a sentença. Daí nós vamos ver se nós iremos para o céu, se nós iremos passar um tempo no purgatório ou se iremos para o inferno. Então a alma vai para receber essa sentença. Então Jesus, como ele tinha somente a natureza divina e não podia morrer, e era necessário que ele morresse. Para ele morrer, ele precisava ter um corpo igual ao nosso. Por isso que na carta aos Hebreus vai dizer que Jesus era igual a nós na natureza humana, claro. E a única diferença que tinha é que ele não tinha pecado, porque ele é Deus. Então, quando o anjo Gabriel, que nós ouvimos aqui na leitura do Evangelho, diante desse diálogo que ele tem com Nossa Senhora, ave cheia de graça e tudo mais, você foi chamada para ser a mãe do Salvador. E Nossa Senhora fica em dúvida ali, mas depois ela começa a entender e no final ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora. E aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, ele se faz homem, se faz carne. Agora ele tem essa natureza humana a partir de Nossa Senhora, porque Deus queria que Jesus tivesse uma natureza humana passando por uma mulher. Ele poderia ter uma natureza humana sem passar por essa situação, mas era preciso que ele se tornasse homem da mesma forma como nós somos concebidos no ventre da nossa mãe. Mas se Jesus, no caso, ele fosse concebido no seio de Nossa Senhora e ela, estando nesse estado de pecado, herdando esse pecado original, Jesus iria nascer pecador. Imagine um Deus pecador. Não existe isso. Deus não tem pecado, Deus é santo. Então ele precisava nascer de uma mulher que não tivesse pecado. Aqui está o fundamento desse dogma da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem pecado. Ela precisava ser concebida sem pecado para que Jesus, quando fosse concebido nela, ele também não tivesse pecado, tendo em vista a nossa redenção. Eu fico admirado quando eu medito esse dogma. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, em nenhum momento a bem-aventurada Virgem Maria, ela pecou. Em nenhum momento da vida dela, ela pecou no pecado mortal e no venial. Ela é pura, ela é santa. E ela passou a vida toda sem pecar. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu fico assim entusiasmado. Eu sou tomado de uma alegria muito grande quando eu olho para a bem-aventurada Virgem Maria e vejo que
em nenhum momento ela pecou. Você está entendendo isso? Em nenhum momento da vida dela passou o menor dos menores de todo pecado. Não existiu nenhum pecado na bem-aventurada Virgem Maria. Que coisa maravilhosa! Como não amar esta obra de arte? Nossa Senhora é uma grande obra de arte da Santíssima Trindade. Ela é uma grande obra de arte do Pai. Você está entendendo? Por isso que nós católicos, eu quero frisar isso. Nós católicos temos um amor profundo, profundíssimo a Nossa Senhora. Mas esse amor profundo que nós temos à bem-aventurada Virgem Maria, imagine o Pai, a Santíssima Trindade, ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm também, a Santíssima Trindade tem esse amor profundo, muito mais do que o nosso. Porque é um amor perfeito. Deus ama Nossa Senhora de forma perfeitíssima. Você entende? Então, como é que nós podemos nos atrever a falar mal de Nossa Senhora? Infelizmente, meus irmãos, os nossos irmãos evangélicos que se dizem adoradores da Santíssima Trindade, que amam Jesus Cristo, eles acabaram odiando Nossa Senhora. É um ódio. Olha, me desculpe eu dizer assim, mas vamos raciocinar. Quem é que tem ódio de Nossa Senhora? O demônio. O demônio não ama Nossa Senhora, ele tem ódio. Ainda mais quando ele relembra esse fato do Evangelho de hoje, onde o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora para falar com ela que ela seria a mãe do Salvador. Então, quando o anjo aparece e fala isso, ele estava decretando a derrota de Satanás. Entenda, está entendendo? Nossa Senhora, quando ela concebe Jesus no ventre dela, ali já estava decretando a morte, ou melhor, a derrota do diabo. Então, quando o diabo lembra disso, ele fica com muito ódio, ele tem ódio, porque lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 do Evangelho, ou no capítulo 3 do Gênesis, lá está, porém inimizade entre ti e a mulher. O demônio tem ódio de Nossa Senhora. Quando eu vejo determinadas ações dos evangélicos que pisam, quebram imagem de Nossa Senhora, falam mal de Nossa Senhora, xingam Nossa Senhora, eu vejo a expressão no evangelho dos evangélicos, a expressão do ódio do próprio demônio. Está entendendo como é que é a coisa? Mas graças a Deus nós amamos Nossa Senhora, nós não odiamos Nossa Senhora, nós amamos. E por que nós amamos a bem-aventurada Virgem Maria? Porque a Santíssima Trindade ama. Na minha cabeça é impossível conceber que Jesus, depois que ele nasceu, ele passou a ter raiva, ele passou a ter ódio de Nossa Senhora. Meu Deus do céu, é impossível uma coisa dessa.
Então hoje a Igreja Católica se alegra, e se alegra muito com esse dogma. A bem-aventurada Virgem Maria, quando ela foi concebida no seio de Santa Ana, ela foi preservada de todo e qualquer pecado. E se Nossa Senhora, ela não experimentou nenhuma situação de pecado, e infelizmente, meus irmãos, nós estamos experimentando constantemente, nós precisamos nos consagrar a ela, precisamos pedir a Nossa Senhora, me ajuda a não cair no pecado. Hoje nós vamos fazer essa oração diante de uma imagem de Nossa Senhora. Isso não é idolatria, vocês sabem que o culto que nós prestamos a Nossa Senhora chama-se culto de hiperdulia, porque dulia significa veneração. Então nós veneramos, nós nos entusiasmamos, nós ficamos felizes com Nossa Senhora. E uma forma visível de nós assim vermos é através das imagens, não é idolatria. E ela é hiperdulia porque a veneração aos santos chama-se dulia. Nossa Senhora hiperdulia, hipermercado, supermercado grande. Então, nós temos esse amor grandioso a ela. Então, diante de uma imagem de Nossa Senhora hoje, nós vamos nos consagrar e dizer: Virgem Santíssima, a Senhora que foi concebida sem pecado original, e eu fui concebido, e as marcas desse pecado original, que foi purificado lá, sim, no batismo, ele gerou em nós essa tendência a pecar. Então, ó Virgem Santíssima, não permita que eu caia no pecado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.